Você condiciona a sua felicidade a algum evento futuro e aparentemente inalcançável para você nesse momento? Como, por exemplo, a compra de uma casa, a compra de um carro, ou encontrar um relacionamento ideal, ou fazer aquela viagem que você tanto sonha? Bom, e se eu te disser que isso, na verdade, é uma armadilha da sua mente para você nem alcançar a sua felicidade e nem realizar nenhum desses seus desejos? Eu sou a Renata Fernandes e esse é o Conexão Interior. Para que a gente entenda como que esse processo funciona, a gente tem que falar sobre crenças. As crenças são aquelas ideias e interpretações do mundo que a gente aprende com os nossos modelos quando a gente é criança. Então, com os nossos pais, com professores, às vezes com amigos. Só que as nossas crenças, sejam elas positivas ou negativas, elas sempre nos limitam de alguma forma. E aí, pelo menos na nossa educação ocidental, a gente nunca é ensinado a olhar para dentro e para tentar entender quais são os nossos desejos mais sinceros. Então, o que acontece é que a gente acaba seguindo a nossa vida com essa receita de bolo que deram pra gente, que são as nossas crenças, e interpretando o mundo e as situações aí fora a partir de ideias de pessoas que muitas vezes não estão nem mais aqui, né? Porque se você pensar que você aprendeu muito das coisas que regem a sua vida hoje com os seus pais, e que eles aprenderam com os seus avós, e que eles aprenderam com os seus bisavós, quais são as ideias que têm te direcionado na vida hoje em dia? Você acredita de fato que essas ideias, elas representam a realidade mesmo? Ou são filtros que você coloca na sua frente e fazem com que você olhe para tudo de uma forma muito única? E por forma muito única, eu quero dizer por uma forma que é só sua. Então, como você interpreta o mundo a partir dos seus filtros e você não é estimulado a olhar para dentro, para tentar entender o que é de verdade a sua essência, acaba muitas vezes vivendo a sua vida baseado no que as outras pessoas acreditam, ou por outras pessoas, entenda-se aí quem te ensinou, né? De quem você adotou, com quem você aprendeu essas crenças. E aí, de novo, eu te pergunto, o que você vive hoje na sua vida? São desejos seus, genuínos? Ou são coisas que alguém te disse que você deveria fazer para ser feliz? Na minha família, por exemplo, os meus pais acreditavam que concurso público ou serviço público, né? Trabalhar no serviço público era a única maneira através da qual eu conseguiria me realizar profissionalmente. É interessante isso, porque tanto fazia o que quer que seja que eu fosse escolher como profissão, desde que eu procurasse o serviço público, né? Porque na cabeça deles, a estabilidade que advém do serviço público seria a base aí para minha felicidade. E é óbvio, gente, que pai, mãe ou quem quer que seja com quem você tenha aprendido, ninguém faz isso por mal, né? Eu tenho filhos e a gente ensina aquilo que a gente acredita que vai ser o melhor para eles, o que infelizmente nem sempre é verdade. Às vezes seria mais útil se a gente pudesse ensinar os nossos filhos a olhar para dentro e a perceber por eles mesmos quais são as coisas que fazem mesmo o coração deles vibrar, do que seguir uma receita pronta ou seguir coisas que socialmente as pessoas acreditam que vão nos trazer felicidade ou não, né? Quem disse que para ser feliz eu preciso morar numa grande cidade? E se eu for uma pessoa que prefiro, que me sinto melhor numa cidade pequena? Quem disse que para ser feliz eu tenho que estar sempre rodeada de pessoas? Então a gente vai baseando a nossa vida em crenças que muitas vezes, como eu disse, vêm de pessoas que nem vivas estão mais, né? Então essa é a grande loucura. Eu quero ler aqui então um texto que o Murilo Gun postou esses dias na página dele do Instagram e que fala sobre isso, né? O título é Maturidade Emocional. E ele diz assim: maturidade emocional é saber a diferença entre as suas verdadeiras necessidades e os seus anseios temporários.
Suas necessidades ajudam você a viver da melhor forma e sustentar a sua felicidade, enquanto que os seus anseios refletem sua inquietação e seus apegos, deixando-no infeliz e querendo sempre mais. Aí, num primeiro momento, quando a gente lê esse texto, a gente pode interpretar como nossas necessidades essenciais um relacionamento, a nossa casa, filhos, um carro ou aquele emprego, e como anseios, qualquer outra coisa que a gente julgue dentro das nossas crenças como sendo fútil, desnecessária. Mas eu queria que a gente olhasse isso um pouquinho mais a fundo, que a gente desse um passo além. Vamos pegar a palavra desejo essencial. Essencial vem de essência. Se você conseguir entender que a única coisa que pode te trazer mesmo uma felicidade duradoura e verdadeira é essa conexão com a sua essência, que eu tô aqui chamando de essência, mas outras pessoas chamam de ser espiritual, de centelha divina, ser superior. Quando a gente consegue entender verdadeiramente que é só essa conexão que é capaz de nos trazer essa felicidade que a gente busca no mundo, aí a gente vai ter chegado lá. O que acontece é que qualquer coisa que você for buscar fora de você não tem o poder de te trazer uma felicidade duradoura, uma felicidade verdadeira. E aí, muitas vezes, a gente só aprende isso da pior forma, né? A gente vai seguindo a receitinha de bolo que deram pra gente, ou as nossas crenças, acreditando que esta é a forma da gente encontrar a felicidade, e a gente se frustra. Ou porque a gente realmente consegue conquistar tudo que a gente se propôs dentro dessa receita de bolo, e a hora que chegar lá, a gente sente um vazio, ou a gente percebe que não é exatamente aquilo que a gente estava esperando, ou a gente vai por um outro caminho, né? A gente não alcança as coisas que a gente se propõe, porque dentro de tudo que ensinaram pra gente, existem também muitas crenças de incapacidade, crenças de invalidação, e aí a gente usa também dessas crenças, dessas coisas que nos ensinaram, para não alcançar as coisas que a gente quer, e aí a gente se sente frustrado, acreditando que nós estamos infelizes porque a gente não chegou lá, porque a gente não fez aquela viagem, porque a gente ainda não tem aquela casa, porque a gente ainda não tem aquele namorado. E isso é uma mentira. Quanto mais você acredita nela, você vai ficar que nem um cachorro correndo atrás do rabo, porque você tá infeliz porque você não tem, a sua energia fica lá embaixo, então obviamente que você não vai conseguir, você não tem nem força para se colocar em movimento, para ir atrás das coisas que você quer, e aí isso te traz mais infelicidade. Então percebe que é um ciclo vicioso que não tem fim. E que a escolha tá na sua mão. A escolha de olhar para dentro e de entender qual é a verdade a respeito de você mesmo tá nas suas mãos. Essa é a única escolha que a gente pode fazer nesse sentido. E aí, o grande paradoxo, né? A coisa mais bacana disso tudo é que a hora que você entende que a sua felicidade não tá fora, todas as outras coisas que você desejou de verdade, elas fluem até você. E eu não tô falando de mágica, tá, gente? Isso é eletromagnetismo. Quando você eleva a sua vibração, você se alinha com aquilo que é seu desejo de coração, com aquilo que é seu desejo e não coisas que outras pessoas disseram que você teria que fazer para ser feliz. Eu vou contar uma história com relação a isso. Eu moro na Holanda, é um país frio, eu moro aqui já faz 5 anos e esse final de ano foi o primeiro final de ano que eu posso dizer com sinceridade que eu passei bem, que eu passei feliz. E é muito legal isso, porque todo final de ano eu tenho muita vontade de ir para o Brasil. E nem sempre isso é possível. E aí, esse ano a gente não conseguiu ir. E quando eu não consigo ir, geralmente meus finais de ano são péssimos.
Nessa época do ano, para vocês terem uma ideia, o sol se põe às 4:30 da tarde e ele nasce lá por volta de 8:30, quase 9 horas da manhã. Então, o período de luz que a gente tem, ele é muito menor. E mesmo nesse período curto de luz, geralmente os dias estão mais cinzas. Então, a tendência é que a gente fique mais para baixo, mais depressivo. Existe até uma condição, né, que eles chamam de depressão de inverno, que algumas pessoas sofrem por aqui. Então, por isso que eu não gosto de passar, geralmente, o final de ano aqui na Holanda. E só que, como nem sempre é possível não estar aqui, a gente tem que entender que, independente da situação da nossa vida, independente do cenário que a gente está vendo naquele momento, a gente não pode condicionar a nossa felicidade a isso, né? Quando você aprende a interpretar as coisas, o que você vê neste momento, de uma forma diferente, isso é muito libertador. É lógico que vão haver desafios na vida da gente em que a gente vai ficar mais triste. O que eu acho que não é razoável é que qualquer mudança externa tenha o poder de determinar se você vai ficar bem ou não. Isso seria uma escravidão. E aí, quando essa ficha me caiu, quando eu entendi isso, mas não racionalmente, internamente, eu tomei uma decisão. E aí, esse ano eu decidi que eu tinha o poder de fazer diferente. E eu decidi que eu ia ter um final de ano bacana. E aí o que aconteceu? Como eu reconheci, como eu consegui me conectar dentro de mim com esse sentimento de gratidão e felicidade que é inerente, que já é seu, que já tá aí com você, é só o ato de olhar e reconhecer, muitas outras coisas bacanas aconteceram. A gente celebrou o nosso Natal e o nosso Ano Novo com um grupo de amigos. Nós demos muitas risadas, com aquela mesa farta, com a casa decorada, se sentindo acolhidos, se sentindo compartilhando dessa felicidade com as outras pessoas, né? Com os nossos amigos queridos que estavam aqui, com os meus filhos, com o meu marido. E é isso, gente. Não tem presente maior do que isso, do que você reconhecer de que aquilo que você está buscando fora já está dentro de você. Quando você reconhece isso, as outras coisas fluem. E aí, pode ser que esse ano eu não tenha conseguido mesmo ir para o Brasil, mas quem me garante que não existem N outras surpresas preparadas para mim um pouquinho mais à frente. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor que é essa conexão interior, que é esse olhar para dentro, que vai te ajudar a entender o que te faz feliz e realizar todos os desejos do seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e até a próxima!